Me diz aí, você já tá sabendo da nova norma de perícias na engenharia? Não tá sabendo ainda? Então, se você é engenheiro, arquiteto ou, enfim, profissional que trabalha nessa área de vistorias, laudos, pareceres, eu te aconselho fortemente a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou tentar aí explicar para você o que traz essa nova norma de perícias na engenharia. A 13752, ela era uma norma lá de 1996, e no dia 22 de outubro de 2024, sim, muito recente, esse vídeo ele vai estar saindo ao ar, acho que vai estar completando aí 2 meses dessa norma. A gente tem aí muita coisa para analisar, muita coisa para verificar, e dá vontade até de dizer assim, esquece tudo que eu falei anteriormente. Eu sou Karine, engenheira civil, e criei este canal para trazer conteúdo de engenharia civil, mas principalmente de engenharia diagnóstica. Então vamos lá, né, gente? Eu tentei fazer um resumo, né? Deu aqui algumas páginas. Tentei fazer um resumo aí dessa nova norma. Tudo que é novo assusta. Então a gente vinha trabalhando de uma forma, a gente vinha explicando para o nosso cliente de uma maneira, e daí do nada a gente tem que mudar, a gente tem que se reinventar. Então, assim, à primeira vista, e até inclusive acredito que a primeira vez que você assistisse meu vídeo, vai dar um rancinho, assim, dessa norma, sabe? Mas, vamos lá, né? Tá aqui, tá eleita. Claro que ainda tem, né, como os profissionais se juntarem, enviar críticas e comentários lá para a BNT, para ela ser, né, atualizada. Mas, enfim, né, já passou por comitê, por conselho, tudo, e foi aqui, foi aprovado. Então, tá divulgada essa norma. Fazer o quê, né? Vamos seguir adiante. Então, vamos aqui tentar desvendar os mistérios dessa nova norma. E é bem interessante, assim, porque ela, até lá no começo, né, da norma, ali depois do escopo, tudo, ela explica o porquê que ela teve que passar por essa atualização. E passou por essa atualização por causa da mudança do mercado mesmo, como também está crescendo esse mercado, como as pessoas estão, né, precisando mais desse serviço, buscando mais esse serviço, então eles viram a necessidade de atualizar aí alguns termos, e até alguns termos para ficar mais coerente com a parte judicial, sabe? Porque como a parte de laudos ela acaba indo muito para a parte judicial, então até também para estar alinhado ali com termos usados em Código Civil, né? Termos usados dentro de processo judicial, termos usados por advogados. Então, acredita-se que foi por isso aí que deram essa repaginada. E até uma coisa interessante no começo da norma que fala, né? Peritos de engenharia e peritos de arquitetura. Então, todos que trabalham com essa parte de perícias, de vistorias, são considerados peritos. Perito judicial é aquele nomeado pelo juiz lá no processo judicial. Agora, só perito, né? Perito de engenharia, perito de arquitetura, é um profissional que trabalha com essa área de perícias. Porque temos aí também uma mudança bem significativa no termo laudo. Eu vou trazer para vocês aqui 3 termos que eu achei bem interessante destacar, tá? Então, o primeiro é o termo laudo, né? Eu vou trazer aqui para vocês a comparação do que era antes e do que é agora. Então, antes a gente tinha o seguinte, né? Peça na qual o perito profissional habilitado relata o que observou e dá as suas conclusões ou avalia fundamentadamente o valor de coisas ou direitos. Agora, gente, nessa nova norma tá assim: documento técnico-científico elaborado por profissional habilitado. Elaborado por profissional habilitado. Ponto. Então, nós, né, profissionais habilitados, registrados lá no conselho de classe, tudo certinho, a gente faz laudo. No qual são apresentados o desenvolvimento, a análise e a conclusão de uma perícia. Então, nós fazemos laudos de perícia. Então, tudo de perícia é um laudo. Então, tudo é laudo. Eu sei que eu expliquei para vocês alguns vídeos atrás que laudo era só o termo utilizado, né, em caso do perito judicial em processo judicial. Mas, enfim, né, estamos nos reinventando aqui juntos agora. De forma escrita e fundamentada, em conformidade com os requisitos desta norma, né, da 13752. A manifestação, olha que interessante, gente, isso aqui até eu destaquei aqui para vocês, ó. A manifestação escrita do assistente técnico sobre o laudo de um perito judicial em processos judiciais é considerado parecer técnico. Ai, Deus!
Então, assim, a gente não usa mais parecer técnico, tá bom, gente? A gente não vai mais usar esse termo parecer técnico para os nossos serviços de engenharia diagnóstica, porque parecer técnico é utilizado pelo assistente técnico falando, né, algo a respeito do laudo pericial do perito judicial, entendeu? Então, esse termo parecer técnico vai ficar exclusivamente ali por assistente técnico em caso de processo judicial. Tá? Então, é aí a primeira grande mudança que eu tinha para trazer para vocês. Segunda palavra é a palavra perícia. Então, antigamente dizia só assim, né, lá na norma. Atividade que envolve a apuração das causas que motivaram um determinado evento ou da ascensão de direitos. Agora diz assim: atividade técnica realizada por profissional habilitado e desenvolvida de forma fundamentada em observância aos requisitos normativos para, isolada ou cumulativamente, averiguar e esclarecer fatos, constatar o estado do objeto pericial, verificar atendimento a requisitos e padrões estabelecidos, apurar o nexo causal de determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos. Então é tudo. É basicamente tudo que a gente faz agora relacionado à perícia. Então, tudo que nós fazemos agora é uma perícia. E como eu comentei com vocês, laudo agora é uma conclusão de uma perícia. Então, agora tudo virou laudo de perícia. Legal, né? E um terceiro termo que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei bem interessante também, foi o termo vistoria. Então, vou deixar aqui para vocês, ó, a comparação. Antigamente a gente tinha constatação de um fato mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que os constituem. Ok? Agora, gente, é o seguinte: espécie de perícia que pode ser como objetivo, e ela vai se ramificar em 3. Com o objetivo de constatação de fatos, objetivo de análise comparativa de conformidade ou desenvolvimento de método investigativo e analítico fundamentado que permita a apuração de causas e consequências. Então, ele até traz, né, na própria norma, uma espécie de um fluxograma que divide assim, né? Tudo é uma espécie de perícia, ó, lá em cima. Tudo é uma espécie de perícia que vai se abrir em 5 tipos de serviço ali, né? Então, vai ter a avaliação, vai ter o exame, vai ter a vistoria, vai ter a perícia possessória e dominial e vai ter a perícia de análise de impactos em contratos de obras e serviços, tá? E daí a vistoria, ela vai se ramificar ali nessas 3, que vai ser vistoria de constatação, vistoria de análise e comparativa de conformidade e vistoria de análise de causalidade. Então, agora, basicamente, nós temos 7 tipos de serviços identificados nessa nova norma. A gente tem, então, a avaliação de bens. Então, vamos lá, né? Listar de novo aí para ver se todo mundo está no mesmo patamar. Então, os 7 serviços são a avaliação de bens, de seus frutos e direitos, exame, vistoria de constatação, que daí pode ser uma vistoria cautelar de vizinhança, vistoria o quarto serviço, vistoria de análise comparativa de conformidade, que pode ser uma vistoria de entrega e recebimento de obra ou uma vistoria de obras não concluídas. Quinto, vistoria de análise de causalidade. 6, possessório dominial. 7, análise de impactos em contratos de obras e serviços de construção civil. Então, essa norma, basicamente, a gente vai trazer os tópicos, vai trazer o que tem que estar, né, o que deve estar, o que pode estar, os requisitos para atender aí esses 7 tipos de serviço. E não sei se você está se perguntando, mas e inspeção? Cadê a inspeção predial? Gente, inspeção não tá aparecendo nessa norma, tá? Então ela ficou, a gente entendeu, né, que ela ficou única e exclusivamente para NBR 16747, que é a norma de inspeção predial. Então, né, a NBR antiga a gente tinha ali em torno de 8 páginas e a norma nova a gente tem em torno de 37 páginas. Então ainda não é assim uma norma imensa que não tem como ler, que, enfim, né, pra gente conseguir encaixar aí no dia a dia vai ser impossível. Não. Tem como encaixar, tem como dar uma lida aí numa norma de 37 páginas, tá? Respira. Lembro você que eu posto os vídeos aqui neste canal todas as quartas-feiras às 11h45. E se você não tá recebendo notificação é porque você ainda não é inscrito nesse canal. Mas é bem simples, basta você clicar no botão que tá logo aqui abaixo desse vídeo escrito inscreva-se. E assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu trazer aqui.
A norma, gente, ela começa a abrir, né, trazendo ali, de forma organizada, o que tem que contar em cada serviço. A avaliação de bens de seus frutos e direitos é basicamente utilizar a NBR 14653, né? Já é uma norma existente, bastante utilizada, e que lá diz todos os métodos de avaliação, tudo certinho. Então, continuar usando aquele laudo, ok? Tem ali o serviço 2, né? Que é o exame. O que seria exame? O exame tem por objetivo bens móveis e documentos e consiste na análise e constatação indireta de fatos ou situações de interesse da perícia. Depois a gente tem o item de vistoria, né? Aí eu vou começar explicando aqui a parte de constatação. Aí, na parte de constatação, ele explica, né? Ele traz ali o que um laudo de vistoria de constatação deve conter no mínimo, tá? Então, como eu já falei para vocês, a gente não tem só a vistoria cautelar de vizinhança como um serviço de constatação. A gente tem outros elementos que a gente pode, às vezes, utilizar essa parte de constatação. Então, olha só que legal, ele já dá aqui os itens mínimos que tem que conter nesse teu laudo de perícia de vistoria de constatação. Então, ele tem que conter ali esses itens de A a J. Mas o que eu achei bem legal foi a questão de ele abrir o que tem que ter num laudo de cautelar de vizinhança. Tá? Isso eu achei bem bacana, né? Tá ali mais esmiuçado. Então, uma coisa que eu achei bem legal, ali no item 7.3.3.2.2, ele fala da área de abrangência, que é uma coisa que me perguntam bastante, né? E eu já expliquei que não tem nenhum lugar falando quantos metros é utilizado para a área de influência, né? Onde que tem isso? Onde que eu posso fundamentar? Não tem, gente, não tem. Aí ele diz aqui, ó, a determinação da área de abrangência da vistoria cautelar de vizinhança não é um requisito dessa norma, devendo ser previamente ajustada entre o contratante e o contratado. Então, fica a critério do profissional, junto com o cliente, qual que vai ser o raio ali de influência utilizado. É o que o laudo de vizinhança deve conter no mínimo, deve. Então, é meio que obrigatório, né, gente? Não é pode, ou que nem ele utilizou ali anteriormente, cabível, né? Não, deve conter. Então, deve conter esses itens que eu vou deixar destacados aí para vocês do lado do item A a J. Então, identificação do solicitante, identificação do objeto da vistoria, objetivo e finalidade, pressupostos, ressalvas e condições limitantes, identificação da obra geradora da vistoria. Gente, isso aqui eu pego bastante a falta disso, tá? Caem para mim, às vezes, vistoria, esse tipo de serviço de outros profissionais e não falam nada da futura obra, não falam nada do que vai ser feito ali, não mostram nem o terreno, fica algo assim só realmente constatando como é que estava o imóvel vizinho, mas não trazendo nenhuma informação a respeito da nova obra. Então, achei bem legal esse tópico. Trazer as datas das vistorias, trazer a descrição técnica detalhada, com relatório fotográfico que caracterize e evidencie o estado de conservação do objeto da vistoria, notadamente eventuais anomalias, manifestações patológicas e falhas constatadas. Local e data, assinatura e identificação do profissional, relação de anexos e apêndices se houver. Então, bem interessante aí, ó, como fica bem esclarecido o que tem que conter. Entrando para o próximo tópico, para o próximo serviço, né, que é dentro da vistoria também, que é a análise comparativa de conformidade. É basicamente o que a gente conhecia como auditoria. Até no que eu expliquei para vocês em vídeos anteriores. É basicamente isso aqui que ele listou, só que agora tem esse termo aí diferente, né? Vai ter um título um pouco maior aí o nosso serviço. Então, ele traz ali também o que o laudo deve conter. Então, fica prestando atenção nisso, né? No de vistoria cautelar, ele também colocou essa palavra deve. E nesse aqui também, deve conter no mínimo. Então, gente, esses itens aí, ó, de A a N, eles precisam constar no seu laudo, tá? Então, é bem importante. Daí eu destaquei aqui que eu achei interessante que tem que constar as diretrizes e procedimentos adotados. Que também... Depois, gente, ela entra na vistoria de análise de causalidade. Esse aqui era basicamente o que a gente fazia em laudo pericial, né? Que é a questão de colocar ali o nexo causal, de entender ali, né, os responsáveis. Então, ele também abre aqui para a questão de caso a perícia não existir mais, né? O que pode ser feito. Ele traz o termo metodologia investigativa,
Então, a questão de diagnóstico a gente não vê nessa norma, tá? Fica muito a questão do investigativo, do método, né? No item 7.3.3.4.2, ele fala, né? A fim de proporcionar fundamentação, exatidão e precisão ao trabalho pericial desenvolvido. Só que exatidão e precisão, exatidão a gente teria que determinar um valor específico, né? Algo com muita certeza, e a precisão, né? E não precisa nem explicar. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que muitas vezes os nossos laudos, né? Agora, laudo, eles acabam tendo um conjunto de fatores relacionado. Então, complicou um pouquinho, né? Complicou e a gente tem que estar de olho mais aberto para como que a gente vai escrever isso. Aí ele traz, gente, os requisitos que podem subsidiar a metodologia investigativa escolhida no desenvolvimento da perícia. Então aqui, ó, ele traz do item A a F, vou deixar aí para vocês, os requisitos que podem subsidiar a metodologia. Então, coleta de informações, normas técnicas aplicáveis, realização de prospecções, realização de levantamentos métricos ou topográficos, realização de testes e ensaios e outros fatores que subsidiem a metodologia investigativa adotada. Então, bem interessante, né, isso. E, olha só, as etapas a serem observadas para desenvolvimento e fundamentação desse laudo, que quando pertinentes. Então, daí ele traz ali a questão da anamnese, coleta de dados, análise de documentos, realização de vistorias de constatação e de análise comparativa, caracterização e descrição técnica detalhada dos fatos, desenvolvimento de metodologia investigativa em atendimento aos requisitos dos tratados para análise do nexo causal, classificação das ocorrências ou fatos de forma fundamentada em atendimento à metodologia investigativa adotada no desenvolvimento da perícia. Tá. Quando pertinentes, gente, isso aqui é bem importante, né? Como é que alguém vai fazer um laudo de perícia, de nexo causal, de causalidade ali, sem coletar dados, sem fazer análise de documentos, sem fazer vistoria de constatação? Enfim, né? É estranho. Depois, gente, ele também fala, num tópico mais adiante, sobre a classificação quanto à origem, né? E ela é dividida em anomalia, endógena, exógena, funcional. Ainda fala da falha, que pode ser de uso, de manutenção e de operação. E ainda ele pede, gente, que classifique quanto à natureza. Então, tem que dizer sobre o vício, e ainda tem que dizer se ele é aparente, oculto ou de informação técnica. E também ele traz ali outros tipos, como defeito, avaria, mutilação, deterioração, decrepitude e fenômenos naturais. Até vou deixar um quadro aí para vocês do lado para ficar mais visual, né? Então, basicamente, a gente vai ter que classificar quanto à origem e quanto à natureza, sendo ali aqueles itens que eu comentei, né? Então, aí o laudo de vistoria de causalidade, ele deve conter no mínimo. Então, aqui, ó, volta a aparecer a palavrinha deve, tá? Então, deve conter no mínimo. Então, vai ter que conter aí pelo menos esses itens aí, ó, de A a O. Então, identificação do solicitante, identificação do objeto da vistoria, objetivo e finalidade, pressupostos, ressalvas e condições limitantes, data da vistoria, relato e descrição dos procedimentos adotados, documentos considerados, descrição detalhada das ocorrências, análise do nexo causal, classificação das ocorrências de forma fundamentada, relatório fotográfico, conclusão, local e data, assinatura e relação de anexos e apêndices, se houver. Tá? Depois a gente já entra daí num outro tipo de serviço, que seria, né, a vistoria de obras não concluídas. E a gente sabe que tem bastante esse tipo de serviço, né, infelizmente. Então, a vistoria de obras não concluídas, esse serviço é para as obras em que a execução dos trabalhos tenha sido suspensa ou interrompida, antes do cumprimento integral do escopo objeto da contratação. Nestes casos, a condição de obra não concluída não constitui aspecto contravertido, tá? E daí ele traz ali os requisitos que podem subsidiar o desenvolvimento dessa perícia
Então, ele traz ali, né, a realização de prospecção, realização de levantamentos métricos, realização de testes e ensaios. Daí, num tópico seguinte, ele fala, né, as etapas a serem cumpridas para o desenvolvimento, né, desse serviço. Então, aí pode coletar ali a anamnese, né, conversar com o proprietário, enfim, com as pessoas envolvidas, coleta de dados. Então, traz ali basicamente o que a gente já viu nas outras, tá? Mas dá uma verificada ali para o caso em específico. E traz também o que o laudo de vistoria de obra não concluída deve conter. Então, é obrigatório, tá? Dos itens de A a N. Então, bem interessante, só o que muda, né, que ele pede ali descrição detalhada da situação existente do momento ali da perícia. E o restante é bem parecido com o que já tinha sido listado anteriormente. Por fim, né, o último tipo ali de vistoria é a vistoria de entrega e recebimento de obra. Então, ele explica ali esse tipo de serviço. Ele traz também as etapas a serem observadas quanto pertinentes, né? Então, coleta de dados, documentos e identificação de requisitos a serem cumpridos e análise de documentos. Então, por uma vistoria de entrega e recebimento de obra, a gente precisa fazer análise de documentos. O que a gente chamava de auditoria antes, mas agora ela vai ter um nome específico. E o laudo de vistoria, né, de entrega ou recebimento, deve conter esses itens de A a O. Então, olha aí, ó, tudo que tem que conter agora no nosso laudo de entrega ou recebimento, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa muito diferente. É basicamente, assim, bem semelhante aos tópicos que já foram elencados antes. Descrição técnica da obra e dos sistemas vistoriados, né? Eu diria que esse foi o item mais diferente ali, comparado aos outros. Depois a gente entra, né, na questão de serviço de perícia dominial e possessória. E também tem a questão da análise de impactos em contratos de obras e serviços de construção. Aí, esses dois serviços, eu não trago muito aqui para vocês. Não são, assim, serviços que a gente realiza muito na área da engenharia diagnóstica, né? Ele inclusive fala sobre laudo de topografia, laudo para uso capião, tudo. Então, são serviços realizados, a gente pode realizar, nós engenheiros, tudo, mas não é um serviço que eu sempre trago aqui, né, que eu comento com vocês. Então, como esse vídeo já tá ficando muito extenso, eu vou deixar para vocês lerem essa partezinha aí desses dois serviços. Fica de tarefa de casa, mas o que eu queria trazer aqui para vocês, o principal, né, foi a alteração aí desses termos de laudo, perícia e vistoria, né, e como isso impacta agora na nossa explicação para o cliente, no nosso, enfim, nas nossas tratativas. Então, olhando tudo o que eu resumi aqui dessa norma e o que eu expliquei para vocês, eu acredito que o tópico, assim, que mais mudou, né, que não tinha antes, é o tópico pressupostos, ressalvas e condições limitantes. Então, tem que incluir isso agora, né, nos laudos. Tem que incluir isso nos laudos. E o que seria isso, né? É o que a gente acabou não conseguindo ultrapassar, né? O que não tem como a gente dizer a realidade dos fatos, porque a gente assumiu por determinado fator. Então, ou por não existir mais, ou por estar trancado, ou enfim. Então, a gente tem que colocar agora, né, um tópico específico dizendo quais foram as nossas limitações, ressalvas e pressupostos, tá? Então, o pressuposto é algo que a gente toma como verdade, mas que a gente não tem certeza, que é questão de documentos, relatos. Então, a gente, enfim, né, toma como verdade, por exemplo, um documento que foi assinado, né, aceito por um órgão fiscalizador há 20 anos atrás. A gente vai aceitar que ele é verdade, né, que as condições que teoricamente deveria estar para ter a liberação daquele documento, elas existiam. Então, é um pressuposto, tá? Então, esse eu acho que é o tópico, assim, que foi incluído, que está em tudo, em todos os tipos de serviço. Só para finalizar aqui, se a gente fosse tentar, né, pegar aquela escadinha da engenharia diagnóstica que eu uso aqui muito com vocês, né? Então, a escadinha que a gente tinha antes era vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Agora, nessa escadinha, na vistoria, a gente tem o laudo de vistoria de constatação. A inspeção, ela ficou com uma norma sozinha, né, com a 16747. A questão da auditoria agora virou laudo de vistoria de análise comparativa.
A questão da perícia, ela virou laudo de análise de causalidade e a consultoria permanece sendo consultoria, né? Isso não mudou. Então, talvez, assim, para ver se fica mais simples, né, de vocês correlacionarem o que a gente vinha tratando até então. Karine, mas por que eu preciso fazer isso? Eu preciso utilizar essa norma? Claro que, se a gente for pegar e comparar termos dessa norma com, por exemplo, o que o CONFEA traz, o que a norma de inspeção predial traz, vai ter choque, tá? Vai ter significado se sobrepondo. Então, dá uma confusão de fato. Eu acredito que futuramente vai ter uma atualização, tá? Enquanto isso, eu aconselho a gente tentar abordar e atender o máximo possível, porque vai que um serviço nosso, né, um laudo nosso, seja utilizado na esfera judicial, e daí a outra parte vem querer impugnar, vem querer dar validade para o nosso serviço só porque a gente não está seguindo a nova norma. Olha isso com atenção, com cuidado, vê como dá para incorporar aí na rotina do seu escritório, na rotina da sua empresa. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima!